E hoje à noite nós vamos estudar um tema muito interessante que é a doutrina da perseverança dos santos. Na verdade, essa é a última aula do nosso curso de doutrinas da salvação, que a teologia chama comumente de soteriologia. Nós estamos encerrando essa etapa hoje, falando sobre a perseverança dos santos. E a partir da próxima aula, começaremos um novo estudo sobre a doutrina da igreja. Então, durante o mês de outubro inteiro, nos concentraremos nesse tema, a igreja. Serão 5 encontros. Bem, perseverança dos santos. Provavelmente você já viu esse nome quando você ouviu falar sobre os 5 pontos do calvinismo. E aí eu queria esclarecer para vocês, na verdade talvez relembrar aqui, provavelmente isso já foi dito antes, de onde é que apareceram os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo é o entendimento reformado acerca da doutrina da salvação. Ele não fala de toda a doutrina, reformada, ele não fala de toda a abrangência do calvinismo, fala apenas dos aspectos da salvação. E antes que esses 5 pontos existissem, já existia esse entendimento, até que em 1610, um grupo de aproximadamente 40 estudiosos levaram ao parlamento holandês um documento chamado remonstrância, palavra esquisita, remonstrância, que significa representação. Aí você pode perguntar, o que é que o parlamento holandês tem a ver com isso? Você precisa lembrar que é o século XVI, é uma época onde a religião é um assunto de Estado também. Então, se as pessoas tinham uma divergência doutrinária em relação àquela fé que era defendida pelo seu Estado, mudanças nesse âmbito precisariam ser encaminhadas também em nível governamental. E é justamente por isso que esses 40 homens enviam esse documento chamado remonstrância, e eles organizaram essas divergências que eles tinham em relação ao entendimento reformado da salvação, organizando todo esse assunto em 5 pontos. Ou seja, em 5 pontos contrários ao entendimento reformado acerca da salvação. De forma que a gente aqui poderia dizer que antes de haver 5 pontos do calvinismo, houve 5 pontos do arminianismo. Primeiro eles expuseram os 5 pontos discordantes deles, e depois, só em 1619, é que o Sínodo de Dort respondeu, na verdade condenou os 5 pontos arminianos, organizando então o entendimento reformado nesses 5 pontos que a gente tem hoje. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e, por último, perseverança dos santos. Então, para cada entendimento que a gente tem acerca desse assunto, esses irmãos remonstrantes entendiam a coisa ligeiramente diferente, ou bem, que seja bem dito, entendia muito ou completamente diferente. Quando a gente fala sobre depravação total, eles diziam, não, a depravação não é total, a depravação é parcial. Por causa da queda, o homem encontra-se sim, de alguma forma manchado, corrompido, mas não é uma corrupção tal que ele esteja inabilitado a voltar-se para Deus. Ele pode voltar-se para Deus quando ele bem quiser. A doutrina reformada dizia não. Segundo a Bíblia, o homem está morto em delitos e transgressões. Ele simplesmente não pode fazer nada como qualquer morto. Quando a gente fala sobre eleição incondicional, eles diziam não, existe eleição. Biblicamente falando, é óbvio que existe eleição, mas essa eleição é condicionada à presciência de Deus. Deus elegeu aqueles que de antemão viu que o obedeceria quando o evangelho fosse exposto. E aí eles iam refutando cada ponto, até que quando chegaram no último ponto, perseverança dos santos, eles não fizeram uma refutação direta. Eles fizeram apenas um questionamento. Mais ou menos assim, quanto a esse último ponto, nós não sabemos se é bem isso.
Pedimos que seja examinado, que seja reconsiderado, para ver se é isso mesmo. Eu trago aqui uma definição desse assunto do Piper. Ele diz que quando falamos que cremos na perseverança dos santos, o que nós estamos de fato dizendo é que nós cremos que todos os que são justificados vencerão a luta da fé. Veja que Piper aqui não está falando todos os que um dia levantaram a mão. Ele não está dizendo todos os que um dia foram batizados em uma igreja evangélica. Ele está dizendo todos os que são justificados. Aqueles que realmente tiveram uma experiência genuína de conversão. Todos eles vencerão a luta da fé. Eles perseverarão na fé e não se renderão ao inimigo da sua alma. Esta perseverança é promessa da nova aliança, obtida pelo sangue de Cristo e operada em nós pelo próprio Deus. Não para diminuir, mas para estimular e dar poder à nossa vigilância. Eu acredito que à medida que a gente lê os textos bíblicos que falam acerca desse assunto, esse conceito de Piper vai ficar melhor esclarecido. Lembram, Piper tinha dito que essa é uma promessa da nova aliança. O que é que ele está aqui dizendo? Que quando os antigos profetas falavam, antevendo a nova aliança, o ápice do pacto da graça que viria com Cristo, já estava incluído nessa promessa o fato de que aquelas pessoas que seriam alvo da graça de Cristo, eles perseverariam até o fim. Jeremias 32, 38 a 40 diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. O que Deus está dizendo é que na nova aliança seria derramada uma graça tão abundante na vida do povo de Deus, que eles seriam, pela graça de Deus, pela obra de Deus, capacitados para que jamais se desviassem de Deus. Esse texto não está dizendo que essas pessoas elas têm capacidade de si mesmas para perseverar. Está dizendo que é Deus que vai fazer com que eles temam de coração, assim como também é Deus que vai fazer com que eles jamais se desviem dele. Jesus também fala sobre esse assunto dizendo: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Não apenas Cristo falou sobre esse assunto, mas ao longo da Bíblia vamos ver os apóstolos retomando esse mesmo tema. Romanos, então, capítulo 8, é um dos mais conhecidos por todos, principalmente aquele versículo que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí todo mundo lê esse versículo, fica bem feliz, que diz: opa, está tudo cooperando para o meu bem. E às vezes com bem a gente pensa coisas bem assim pessoais, passageiras, né? Depois o texto vai nos dizer que o bem pretendido no texto é o bem de ser conformado à imagem de Cristo. É para esse bem que Deus está fazendo com que todas as coisas nessa vida cooperem. E depois ele diz isso aqui: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora Paulo vai nos mostrar como que na linha do tempo a trajetória daquelas pessoas que foram alvos da graça de Deus. Ele diz: e aos que predestinou, também chamou.
E aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. E a gente vê aqui na linha do tempo, a obra de Deus na vida dos eleitos, ela é completa, ela vai do início ao fim. A obra de Deus na vida dos seus eleitos não é um pontapé inicial, não é um start apenas, um empurrãozinho para que eles comecem bem, impelidos por Deus, e depois caminhem com as suas próprias forças. A gente não começa pela graça e depois caminha pelas próprias pernas. A gente começa pela graça e até o fim da nossa carreira nós vamos ser transportados por Deus, por sua graça também. Nesse texto aqui, Paulo começa falando sobre a predestinação, algo que acontece antes dos tempos da eternidade. E por fim, ele fala sobre a glorificação. Glorificação aqui refere-se àquele momento em que todos nós receberemos um corpo transformado e vamos deixar para trás definitivamente a nossa natureza pecaminosa, aquilo que a Bíblia chama de carne. É essa transformação do corpo para que nós possamos entrar pelas portas da eternidade livre de qualquer contaminação. É essa transformação que a Bíblia chama de glorificação. E o que Paulo diz nesse texto aqui é que aqueles que Deus predestinou, é Deus também que se responsabiliza, é Deus que também garante que eles serão por fim glorificados. Nenhum daqueles que foram eleitos por Deus vão ficar no meio do processo. Todos eles chegarão ao final. Paulo também diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos uma promessa maravilhosa, porque se a boa obra em nossas vidas tivesse sido iniciada por nós mesmos, seria de se pensar razoavelmente que a manutenção dessa vida dependesse de nós também. Mas como a Bíblia afirma que foi Jesus Cristo que começou a boa obra em nossas vidas, temos também a certeza, a parte disso, que Ele mesmo é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Eu estava observando como Paulo inicia esse versículo. Ele diz: eu estou convencido, eu estou certo, eu tenho certeza disso. Os remonstrantes, a gente viu aqui anteriormente, eles tinham dúvidas, eles não sabiam se era bem assim. Paulo, responderia para eles com a maior naturalidade, dizendo: não, eu estou convencido, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la. Não irá deixar a obra inacabada, não vai deixar pela metade, ele vai finalizá-la, ele vai concluí-la. Depois o próprio Paulo diz que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E na sequência ele diz: aquele que os chama é fiel e fará isso. Paulo traz aqui um mandamento, que essas pessoas sejam santificadas, que elas sejam conservadas irrepreensíveis, mas depois ele lembra que esses ouvintes não têm condições de atingir essa graça pelas suas próprias pernas, com as suas próprias forças. E por causa disso Paulo diz: aquele que o chama é fiel e ele fará isso. O autor de Hebreus diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor, e não apenas autor, mas também consumador da nossa fé. Isso é uma coisa que talvez nem precisasse de tantos versículos bíblicos para que a gente chegasse a esse entendimento. Se você entende que a fé é um dom de Deus, que a fé ela é dada por Deus, que Jesus é o autor da nossa fé, é óbvio também que nós não teríamos condições por nós mesmos de manter a chama dessa fé acesa, se não fosse a graça de Cristo agindo em nossas vidas diariamente. Por isso ele é o autor, ele é o iniciador, mas ele é também o consumador. É aquele que irá
trazer a nossa fé à conclusão pretendida. Pedro, escrevendo sobre esse assunto, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Para Pedro também, a herança que nós temos, alcançar essa herança, não é algo que depende da minha capacidade, não é algo que depende da minha performance, é algo que depende, em última análise, do fato de eu ser protegido pelo poder de Deus, de eu ser preservado pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. E aqui vem uma palavra-chave, que é a palavra protegido. Falamos aqui sobre essa doutrina, perseverança dos santos, e alguns estudiosos bíblicos alertaram que talvez esse nome possa causar algum entendimento equivocado. Obviamente que quem deu esse nome à doutrina não pensava assim, mas é possível que hoje alguém olhe para essa doutrina e fala perseverança dos santos, significa que os santos perseveram. Aí alguém pode assim pensar que eles perseveram porque eles têm capacidade pessoal e própria para isso. E por causa disso, algumas pessoas têm de alguma forma sugerido que talvez um nome mais acertado para essa doutrina fosse não perseverança dos santos, mas fosse preservação dos santos. Porque quando você fala preservação, você está apontando mais para Deus do que para o homem. Mas o fato é, o nome perseverança dos santos não está errado. Nós só precisamos lembrar que os santos perseveram porque antes de tudo Deus os preserva, Deus os protege. Judas também escreve dizendo: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. A oração de Judas aí então coloca essa ênfase em Deus, como aquele que é poderoso para nos impedir de uma queda grave, final, fatal, que nos aparte definitivamente da graça de Deus. Eu queria então que agora vocês abrissem as suas Bíblias e lessem aqui comigo um texto da Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 31 a 34. E depois de nós termos visto diversos versículos bíblicos que apontam para essa doutrina da perseverança dos santos, eu quero aqui mostrar para vocês biblicamente como é que isso tudo funciona na prática. Lucas 22, versículos de 31 a 34. Aqui nós temos uma das últimas cenas antes da crucificação de Cristo. Pouco tempo antes dele ser preso, ele está diante do apóstolo Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo. Pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. O que é que nós podemos aprender desse texto acerca da perseverança dos santos?
Primeiramente, a gente precisa reconhecer, olhando para esse texto, que os santos de Deus, os eleitos de Deus, enfrentam muitos inimigos e muitos obstáculos à sua perseverança. O fato de você ter sido amado por Deus, escolhido por Ele, eleito por Ele, não faz de você um super crente. O amor de Deus sobre a sua vida não faz sobre você uma blindagem espiritual. Você recebe ataques o tempo todo. De alguns ataques, Deus pode livrar você. De outros, Ele pode querer, Ele pode decretar que você seja atingido por eles. Perceba, por exemplo, nesse texto, Jesus diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você. E aqui você não vê Cristo orando para que ele não fosse de fato peneirado por Satanás. Ele diz: para que a sua fé não desfaleça. De fato, Pedro naquela noite seria mesmo peneirado por Satanás. Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. Mas a intenção da oração de Cristo era que ele pudesse suportar tudo isso. Para que ele pudesse passar por tudo isso com a sua fé firme, com a sua fé inabalável, de forma que ele não desfalecesse. E quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver que mesmo aqueles que são eleitos de Deus, eles estão o tempo todo envolvidos numa batalha espiritual. Mesmo quando eles não estão atentos a isso. É o caso de Pedro aqui. Talvez Pedro olhasse para toda aquela movimentação, convergindo para a prisão, condenação e crucificação de Cristo, e Pedro pensasse que tudo que estava em volta deles era apenas uma articulação das autoridades religiosas judaicas e das autoridades civis romanas. O que Pedro era incapaz de ver, mas Jesus estava vendo claramente, é que havia também uma articulação do império das trevas para aquele momento sombrio. Na terra as coisas estavam complicadas, mas no mundo espiritual a coisa estava ficando mais tenebrosa ainda. Satanás estava diante de Deus, pedindo autorização para peneirar os apóstolos de Cristo. E aqui você diz: o que é que tem peneirar com isso, né? Algumas traduções mais antigas falam sobre cirandar. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para cirandá-los como trigo. Tanto uma palavra quanto a outra refere-se a um processo que era bastante conhecida pela sociedade agrária nos tempos de Cristo, quando esse evangelho ele foi escrito, que você colhe o trigo em feixes, mas você não come os feixes, você come os grãos que estão dentro dos feixes. E é preciso que você sacuda esses feixes com violência, com muita força contra uma peneira, para que o mato fique de um lado, o feixe, a palha seca fique de um lado e os grãos se desloquem, passem a peneira e sejam então separados do outro lado. E o texto bíblico então está fazendo referência a esse processo, enfatizando aqui o processo doloroso que Satanás queria impor sobre os discípulos de Cristo. Mas, biblicamente falando, Satanás não é o único inimigo dos crentes. A Bíblia também fala que nós temos o mundo como nosso inimigo. E aqui não se trata, absolutamente não se trata do mundo geográfico. Não é a praia que é inimiga de Deus, as ruas, os rios. Não é. O mundo que a Bíblia fala é a sociedade organizada contra Deus. Sociedade caída, cujos valores, prioridades e princípios são contrários aos valores, prioridades e princípios do reino de Deus. Um mundo cuja ética é contrária à ética do reino de Deus. É sobre esse mundo que a Bíblia diz que nós o temos como inimigo da nossa fé também. E esse é um inimigo sutil, porque a gente não tem como escapar dele. O tempo todo nós estamos rodeados por ele. Você lembra quando lá na Idade Média, algumas pessoas, bem intencionadas inclusive, disseram: eu quero ser santo, eu quero viver para Deus, eu quero viver uma vida piedosa, mas esse mundo está me atrapalhando, eu preciso sair desse mundo, preciso viver num lugar isolado.
A história fala sobre eremitas, ermitões, né? Pessoas que deixaram a convivência social e foram viver isolados numa caverna, numa gruta. Depois disso, muitos deles começaram a se organizar e a construir mosteiros. Mas depois a história provou, bem provado, que embora eles tivessem saído da sociedade, mas eles carregaram o mundo dentro deles, lá para onde eles estavam. E ali dentro daquelas abadias, mosteiros, né, conventos, acontecia toda a maldade que se observava na sociedade de onde aquelas pessoas haviam saído. O mundo é um inimigo sutil, ele está ao nosso redor o tempo todo. E você não precisa se esforçar nem um pouco para ter contato com ele. Você não precisa ser intencional para se alimentar do mundo. O mundo alimenta você automaticamente. É só você viver que o mundo está aí assediando a gente o tempo todo. E a Bíblia... Exatamente. João também falando sobre esse texto, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É esse mundo que esses dois apóstolos estão, né, descrevendo. Biblicamente existe outro inimigo à perseverança dos santos, que é a nossa carne. Nós fomos regenerados, nós fomos justificados, mas ainda carregamos em nós uma natureza pecaminosa. Carregamos em nós ainda uma inclinação pecaminosa, como que um impulso interno mesmo, para que nós nos voltemos para aquilo que é contrário à lei que Deus estabeleceu para nós. Essa carne, ela está sendo progressivamente diminuída em sua força através da santificação. Mas nessa vida ela não foi e ainda não será erradicada. Ela só será exterminada na consumação, quando todos nós, crentes justificados, recebermos um corpo glorificado. Aí a gente vai deixar de vez essa realidade de vida numa natureza pecaminosa. Às vezes, quando eu me pego repetindo naqueles mesmos erros, eu digo: meu Deus, venha logo. Eu preciso ser glorificado urgente. Está insustentável a coisa. Pelo fato de que nessa vida, por mais que nós tenhamos sido regenerados, nós ainda lutamos com os efeitos nocivos da queda. Não somente no mundo à nossa volta, mas na nossa própria vida, no nosso próprio interior. A queda está sempre mostrando, botando as suas garras de fora. E a Bíblia diz que a carne é um inimigo também. Ela está sendo vencida progressivamente pela influência santificadora do Espírito Santo, mas na prática ela ainda causa muitos danos, ela ainda causa muito prejuízo ao nosso progresso na fé. E nem sempre na prática é possível identificar quem é quem. Geralmente todos eles agem em conjunto. Você tem uma determinada fraqueza, isso é da sua carne, mas o mundo à sua volta estimula muito isso. E como se não bastasse, ainda vem Satanás com as suas hostes demoníacas e ainda maquinam para fazer a coisa ser mais tentadora ainda. É muito difícil você dizer: não, aqui é só carne, aqui é só mundo, aqui é só mente de Satanás. Geralmente todos eles estão envolvidos nas situações, naqueles dilemas diários que a gente enfrenta. Uma segunda lição que a gente pode então ter desse texto aqui, desse episódio de Pedro, é que os eleitos, eles são preservados pelo poder de Deus. Por mais que você seja amado por Deus, por mais que você seja regenerado, por mais que você leve Deus a sério, que você leia a Bíblia, que você ore, que você jejue, você simplesmente não tem capacidade de perseverar na fé por conta própria. O mesmo Deus que gerou essa fé no seu coração,
É o Deus que vai preservar, porque se dependesse de você, você certamente não seria capaz de preservar no caminho de Deus nem por um dia sequer. Imagine ou compare-se com Adão. Adão, antes mesmo da queda, ele não tinha a natureza pecaminosa e ele não vivia num mundo caído como esse em que nós vivemos. Desses três inimigos do crente, antes da queda, Adão só tinha Satanás, na figura da serpente. E mesmo ele não tendo uma natureza pecaminosa, ele não foi capaz de se preservar em santidade. E ele caiu em desobediência. Que chance teríamos nós se Deus tivesse apenas dado o start na nossa vida? Que chance teríamos nós se Deus tivesse apenas dado o pontapé inicial em nossas vidas e deixasse por nossa própria conta e risco a responsabilidade de preservarmos a tocha da fé? Com certeza, estando agora numa condição muito pior do que Adão antes da queda, nós também falharíamos rapidamente. O que você vê em cena nesse texto de Pedro é Jesus Cristo em seu ofício sacerdotal. Os crentes então perseveram porque eles têm um advogado, eles têm alguém que luta por eles e não é ninguém de menor importância, é Jesus Cristo, aquele que a Bíblia diz que é o nosso sumo sacerdote. Algumas vezes pensamos que Jesus Cristo veio a esse mundo, viveu aqui por cerca de 33 anos e que depois ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, se aposentou e mandou o Espírito Santo. Alguns crentes pensam assim, que depois que Jesus mandou o Espírito Santo, ele pendurou as chuteiras e nunca mais fez nada. E isso não é bíblico. Cristo continua trabalhando, assim como Deus. Cristo, o Filho, também continua trabalhando, inclusive na obra redentiva. Não é porque ele morreu na cruz e isso foi uma coisa definitiva que ele se aposentou. Ele ainda continua trabalhando. Diz a Bíblia que ele é o nosso sumo sacerdote. Se vocês lembrarem bem, no Antigo Testamento, a função do sumo sacerdote não era apenas oferecer o sacrifício. Se fosse apenas isso, a obra de Cristo já estaria concluída na cruz, não é? Mas a obra do sacerdote era, depois de oferecer o sacrifício, ele precisava interceder pelo povo. Então Jesus já morreu na cruz, o sacrifício definitivo já foi feito, não precisa ser repetido, não precisa ser complementado, não precisa ser aperfeiçoado. Mas existe uma outra parte do ofício sacerdotal que Jesus executa até hoje, agora mesmo inclusive, que é a intercessão pelos seus eleitos. Agora mesmo, à direita de Deus, você pode ter certeza, está Jesus Cristo intercedendo pelos seus eleitos. Para quê? Para que a sua fé não desfaleça. Ele está intercedendo pelos seus, intercedendo pela sua igreja. Hebreus diz isso, que tendo oferecido um sacrifício definitivo, ele vive agora para interceder pelos seus para sempre. É o que nós vemos aqui com Pedro e é o que acontece nas nossas vidas, de forma que isso deve ser um estímulo muito grande para quando a gente cai, quando a gente se entristece pelas nossas falhas, tropeções, pelas nossas quedas, que a gente se lembre que nós não estamos só nessa luta, que acima de nós há um intercessor, a Jesus, sumo sacerdote, intercedendo à direita de Deus por nós. E aqui eu também assim poderia elencar quais são algumas outras razões bíblicas pelas quais podemos afirmar que os santos perseveram. Primeiramente, poderíamos aqui falar sobre a abrangência da eleição. Tem tudo a ver com aquilo que nós vimos em Romanos capítulo 8, que diz que aquele que de antemão predestinou, também chamou, também justificou e também glorificou. A predestinação dos santos não é apenas para que eles sejam convertidos, não é apenas para que um dia eles levantem a mão, não é apenas para que um dia eles sejam batizados,
A eleição de Deus na vida de um homem é uma obra completa, ela vai do início ao fim. Nós já vimos isso no texto bíblico. O segundo motivo, os santos perseveram pela eficácia da morte de Cristo. O que é que a morte de Cristo efetivamente fez pelos seus eleitos? Será que ela apenas comprou a possibilidade de que eles sejam salvos, caso eles perseverem no peito e na raça? Com certeza não. A morte de Cristo garantiu a salvação deles. E aqui eu peço que vocês atentem que salvação na Bíblia não é usada apenas como a gente usa de uma forma com sentido passado. Geralmente quando a gente fala sobre assim, salvação, pensamos, eu fui salvo. Estamos nos referindo ao fato de que nós no passado fomos justificados. A Bíblia usa a salvação nesse sentido. Mas a Bíblia usa a salvação também no sentido presente. Diz a Bíblia que nós também, em certo sentido, ainda estamos sendo salvos. Ou seja, nós fomos salvos no passado da condenação do pecado, mas agora no presente nós estamos sendo salvos da influência do pecado, através da santificação. A salvação no presente chama-se santificação. E além disso, às vezes a Bíblia fala também da salvação num sentido futuro. A Bíblia fala sobre a salvação que há de ser revelada. Em um sentido, nós ainda seremos salvos. Salvos de quê? Seremos salvos na eternidade da presença do pecado. Então, a salvação conquistada por Cristo na cruz não foi apenas a salvação da condenação do pecado. É uma salvação completa, salvação da condenação, salvação da influência e salvação da presença do pecado. Poderíamos também afirmar a perseverança dos santos pela doutrina bíblica acerca da regeneração, sobre a natureza mesmo da regeneração. O que é regeneração na Bíblia? A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos, nós não tínhamos vida espiritual. Para o mundo nós estávamos bem vivos, para a carne nós estávamos vivos até demais, mas para Deus nós não tínhamos vida espiritual. Por causa disso, diz a Bíblia que pela graça de Deus, todos nós fomos regenerados. Nós fomos gerados de novo, nós nascemos de novo. E uma vez que uma pessoa nasce de novo, uma vez que ela é gerada de novo, ela tem nova vida. A Bíblia diz, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, biblicamente não há como se falar numa desregeneração, num nascimento de novo, ao contrário. Biblicamente isso não faz sentido nenhum. Justamente pelo entendimento de que a regeneração, o novo nascimento é uma obra sobrenatural. Não fui eu que operei o novo nascimento em mim mesmo. Não dependeu de mim. Então, já que é uma obra divina, e Deus não falha nas suas obras, Ele conclui as suas obras, a regeneração é um caminho sem volta. O novo nascimento é um caminho sem volta. Eu sei. Mas, Solon, pense uma coisa. Se você partir dos pressupostos que eles partem, que depende do homem, então a perseverança dos santos seria inviável mesmo. Se a sua salvação dependeu de você, então vai depender de você permanecer nela. Não é? Tudo vai permanecer de você. Seria incoerente que você partisse de uma eleição condicional e depois chegasse a um entendimento de perseverança dos santos. Então, realmente, eu acredito que biblicamente eles estão equivocados, mas eles são coerentes na consequência desse ensinamento deles, não é? Eu queria aqui mostrar para vocês como é que a nossa confissão de fé trata desse tema. Eu acho que serve como um resumo de tudo que a gente viu aqui nessa noite. Confissão de fé de Westminster, então, no capítulo 17, vai tratar especificamente sobre esse tema. E ela diz: os que Deus aceitou em seu bem-amado,
os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente. Observe aqui, a confissão de fé não está dizendo que não pode haver quedas. É claro que há quedas. Em Pedro, por exemplo, houve uma queda terrível. Pedro, sendo apóstolo de Cristo, negou o Senhor 3 vezes. Há quedas, sim, mas eles não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente. Mas com toda a certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles. Não depende do livre-arbítrio deles, mas depende da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia e do mérito da intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. De todas estas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante, ou seja, a carne, e pela negligência dos meios de preservação. Guarda essa frase, pela negligência dos meios de preservação. Já já a gente fala um pouquinho sobre isso. Podem cair em graves pecados e por algum tempo, não definitivamente, mas por algum tempo, continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Espírito, o seu Santo Espírito, e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Eu acho interessante a confissão de fé, ela é bastante categórica em afirmar a perseverança dos santos, mas ela é também bastante categórica e detalhada em falar sobre como é real e como é danosa a queda do crente. Não a queda definitiva, mas como ele diz aqui, a queda por um tempo. Elas realmente acontecem, elas entristecem a Deus, elas privam o crente temporalmente da graça de Deus, do conforto da presença de Deus. E aqui eu lembro de Davi, quando estava em pecado, e disse: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. E elas prejudicam a obra do Evangelho, elas escandalizam os outros e elas atraem juízo, elas evocam a disciplina de Deus sobre a vida desses eleitos. Mas apesar disso, a perseverança dos santos garante que aqueles que foram de fato escolhidos por Deus, no final, nem que seja no final, nem que seja na última hora, eles vão ser preservados. Às vezes a gente pensa disso do ponto de vista prático, a gente pensa, e fulano de tal? Era um crente, vivia aqui conosco, trabalhava, tomava ceia, servia, pregava, foi usado por Deus. E aí, o que aconteceu? Parece que ele realmente era crente e não é mais. E eu sempre digo que num caso como esse é sempre muito cedo para a gente avaliar. A gente está olhando o presente. É algo que a gente tem que deixar nas mãos de Deus para que o futuro mostre se ele era realmente um crente. Se ele é realmente um eleito, em algum momento da vida ele vai ser recapturado pela graça. Se ele não era, ele continua da forma que está. E se ele não era, como é que ele era uma bênção no nosso meio? Como que ele era tão usado por Deus? Como que ele tinha uma unção que a gente sentia quando ele orava e aquela coisa toda? Vocês lembram de Mateus, que diz que naqueles dias muitos dirão: Senhor, em teu nome que expelimos demônios, em teu nome operamos maravilhas, em teu nome tantas coisas. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: eu não os conheço.
fato de uma pessoa ser usada por Deus não significa que ela será aprovada por Deus. O fato de uma pessoa ser usada por Deus nem significa sequer que ela seja eleita de Deus. Uma coisa biblicamente não tem a ver com a outra. Aplicações práticas dessa doutrina. Primeiramente, a doutrina da perseverança dos santos não pode ser usada como uma desculpa para se viver uma vida ímpia, para que o crente viva uma vida ímpia. Eu fui salvo mesmo, uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso viver como eu bem quiser. Isso não é a doutrina da perseverança dos santos. Isso aí é uma deturpação dela. Afinal de contas, segundo o próprio nome dessa doutrina, os crentes perseveram. Perseveram. Então, se a pessoa não persevera, ele está dando mais indício de que ele não faz parte desse grupo. Né? A doutrina da perseverança dos santos. Os santos perseveram. Portanto, essa doutrina jamais poderia ser utilizada como uma desculpa para que a pessoa vivesse da vida como ela bem queira viver. Segundo lugar, essa doutrina da perseverança dos santos, ela não pode ser usada como uma desculpa para que o crente deixe de ser diligente, para que o crente deixe de se esforçar para viver uma vida que de fato agrade a Deus. Vocês viram aqui no texto da Confissão de Fé que eles dizem que pelas tentações de Satanás, pelo mundo, pela carne, mas também pela negligência dos meios de preservação. Ora, Deus nos dá a sua graça, e a graça de Deus ela é gratuita. Mas Deus também soberanamente estabeleceu os meios para que nós acessemos essa graça. Então, quando você fala da graça salvadora, você sabe que o meio para se acessar a graça salvadora é a fé. A fé é o instrumento que se apropria da graça de Deus. Mas se nós estivéssemos pensando aqui numa graça preservadora, numa graça edificadora, a Bíblia nos dá outros meios, que a gente chama de meios de graça. A oração, a leitura da palavra, a comunhão, a adoração. Todos esses instrumentos que foram soberanamente estabelecidos por Deus para que a nossa fé fosse nutrida, para que a nossa fé fosse alimentada, para que a nossa fé fosse fortalecida. E a nossa responsabilidade é nos apropriarmos desses meios diariamente. A nossa responsabilidade é fazermos uso, sem moderação, desses meios, para que a nossa fé seja fortalecida cada vez mais. Portanto, a gente precisa entender de uma vez por todas que graça não é contrária ao esforço. A graça ela é contrária ao mérito, é outra coisa. A graça de Deus ela é contrária ao mérito, mas ela não é contrária em dimensão nenhuma ao esforço. É por isso que a Bíblia fala o tempo todo da graça de Deus, que é pela graça, que é pela graça. Mas a Bíblia também contém inúmeras admoestações para que nós sejamos diligentes, para que nós nos esforcemos e para que nós façamos tudo o que está ao nosso alcance, para que nós corramos bem a corrida que nos foi proposta. Terceiro lugar, se a doutrina da perseverança dos santos não pode ser usada como uma desculpa para se viver de todo jeito, se ela não pode ser usada como uma desculpa para se viver relaxadamente, a doutrina da perseverança dos santos deve ser para nós um incentivo para que nós vivamos uma vida que seja repleta de boas obras, principalmente a obra de fortalecer os outros crentes. É o que nós lemos lá no texto de Lucas, quando Jesus Cristo diz para ele: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus aqui não está falando da conversão do tipo nascer de novo. Com certeza Pedro já era um homem convertido. Mas Jesus está aqui falando sobre o sentido mais literal da palavra conversão em grego, que é o de voltar, é o de dar meia volta. Então Pedro iria se afastar de Cristo temporariamente,
E Jesus está dizendo para ele: quando você voltar para mim, quando você der meia volta, quando você reconsiderar o caminho tortuoso que você tomou, aproveite e fortaleça os seus irmãos. Então a doutrina da perseverança dos santos deve nos lembrar isso o tempo todo, que diariamente nós estamos sendo fortalecidos por Deus e que nós temos também em Deus o exemplo, o incentivo, o mandamento para que nós também nos esforcemos para fortalecer uns aos outros. E por fim, a doutrina da perseverança dos santos deve nos levar ao louvor. Todas as doutrinas da graça, elas precisam ser entendidas a ponto de que o nosso orgulho, a nossa arrogância seja totalmente rebaixada, totalmente eliminada, quando nós reconhecemos que não vem de nós, é dom de Deus. Quando nós reconhecemos que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, de mostrar misericórdia a quem Ele quer. Portanto, não pode restar orgulho em nós. Ninguém pode bater no seu peito e dizer: eu estou perseverando, sou crente há 20 anos e eu devo isso única e exclusivamente a mim mesmo. Não foi você, foi Deus. Do início ao fim foi Deus. É Deus que tem sido com você, é Deus que tem sustentado você. Portanto, você deve tirar todo louvor próprio, toda vanglória, toda promoção pessoal e viver de uma forma que glorifique apenas a Deus. Que ao reconhecer a graça de Deus em sua vida, em todos os seus estágios, que você possa dar glória somente a Deus. Amém?